Oi, gente! Aproveitando que estava fazendo um vídeo aqui sobre make, né? Gente, não sou profissional, tá? Foi só porque eu queria mostrar alguns produtinhos da Shopee, que logo logo vai sair no ar. Caso vocês tenham interesse. Falei pra caramba, falei. Parei várias vezes, parei. Mas, vida que segue. E é com minhas loucuras assim que vocês vão ter que se acostumar comigo, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre o Dia dos Pais. A minha vida toda, desde os meus 8, 9 anos, que foi o tempo que eu perdi meu pai. Na realidade, meu pai não era tão presente, gente. Ele não fez muita falta. Talvez as pessoas dissem, ai, Beth, como você foi dura. Ele não fez tanta falta assim, né? Porque, querendo ou não, do jeito meu errado, ou tentando acertar, que minha mãe fazia, ela tentou suprir as duas partes. Ela tentou suprir, aliás, eu acho que ela cobriu mais a parte do pai do que da mãe, né? Porque a parte sempre mais dura foi a minha mãe. E quando a gente soube que eu tinha perdido meu pai, meu irmão e eu, né? Eu acho que eu tinha uma faixa dos 9 anos. O único momento que eu sentia muita falta do meu pai, que eu sentia muito naquela época, era quando eu tinha aquela festinha do Dia dos Pais, né? Que 99% das minhas amigas da escola, o pai ia. O pai ia. Então isso me fez muita falta. Isso me machucava muito. E eu sempre fui daquelas pessoas assim, sabe? De guardar meus sentimentos. E por isso, gente, muita coisa me travou durante longos anos da minha vida, até hoje, né? Hoje que eu tô começando a aprender o que são crenças limitantes, o que me travou, o que é ressentimento, o que é mágoa, o que é tristeza, o que é lembrança ruim, né? Então, tô aprendendo tudo isso com terapia, né? Tô me redescobrindo em muitas coisas que eu não entendia o porquê que certas coisas aconteciam, né? Certas coisas, assim, me travavam. E uma das coisas era essa. Era ver, sabe, aqueles pais lá com as minhas amigas. E eu não ter meu pai, eu não entendia. Na minha cabeça eu pensava assim muitas vezes, por que comigo? Por que eu que não tenho um pai? Por que eu e meu irmão não temos pai? Né? Por que meus irmãos têm? Porque são pais diferentes, tá, gente? Então isso me deixava muito mal. E o que que eu fazia? Eu era muito assim, gente calada. Minha mãe chamava de sonsa na época. Ela dizia que as sonsas eram as piores, né? Mas enfim, outro conteúdo. A Elizabeth foca nisso aqui. Então, por muito tempo, o Dia dos Pais era como um dia doloroso que eu não ligava muito pra ele, eu evitava nem saber o Dia dos Pais, nem, apesar que a gente sabe, né? Mas eu evitava nem falar muito sobre o Dia dos Pais e tudo mais. É, e isso, gente, isso me deixou muito triste por muito tempo. E depois que eu cresci, passei por algumas decepções, né? Por algumas situações difíceis. Pra quem não sabe, eu também já morei na rua e também isso aí, quem tiver interesse, é outro vídeo. Muita coisa da minha vida eu não conto pra ninguém. Muita coisa eu deixo guardada. Hoje eu consigo desabafar mais um pouco com meu esposo. Hoje em dia, tá? Depois de quase 19 anos de casado. Que eu consigo sentar e conversar com ele. Mas também foi muita terapia. Olha, gente, o que eu digo pra vocês é uma coisa que foi questão de família mesmo, né? No sentido de que eu via muito minha mãe dizer que quem vai pra psicólogo, ou psiquiatra, ou terapeuta é pessoa louca, perturbada, que precisa ser internada. Então, eu sei que isso aí era muito assim da criação dela, né? Não que questão de interior, porque as pessoas têm muita questão de dizer assim, ai, parece matuto do interior. Gente, só se for no tempo da minha bisavó, né? Mas não nada a ver com a questão do interior. Mas na época dela, né? Hoje nem se compara a criação de hoje como de antigamente. Hoje eu vejo os filhos, ó, já vai para outro assunto. Hoje eu vejo os filhos gritando com os pais. Eu já vi um filho que ele tinha, acho que uma faixa dos seus 6 anos, dando um tapa na cara da mãe na rua. E eu falei, gente, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Não são as crianças, eu não acredito assim, não são as crianças que estão nesse nível, é a criação. Eu não consigo entender, porque assim, eu não. Tem certas coisas que eu digo assim, não, quando eu tiver meu filho, quando eu tiver minha família, eu não vou fazer como minha mãe faz. Mas é querer ser perfeita, sabe? Às vezes a gente quer ser perfeita e os pais tentam acertar errando. É assim mesmo. Mas eu vejo assim, os filhos não dão uma bênção ao pai quando acorda ou quando vai dormir, ou fazer uma reza ou oração, seja lá o que for, na hora da alimentação. Eu não sei, sabe? Tem coisas em que fui criada de uma forma e eu quero que meus filhos continuem nessa doutrina. Tipo, muita gente me critica, mas tô nem aí com relação aos meus filhos que agora vieram ter telefone agora depois de 10 anos. A minha mais nova veio ter telefone ano passado, tá com 12 anos, vai fazer 13 já, né? O meu filho teve um telefone novo, agora ele queria muito um telefone novo. Eu disse, você quer? Quer. Então trabalhe, junte e compre, pra você valorizar o seu dinheiro. Porque o primeiro ele não deu muito valor não. E olha que eu demorei a dar.
E outra, eu continuo, meu filho tem 17 anos, mas eu continuo a dar o telefone pra ele no momento que ele precisa, que ele merece. Tipo, como é que foi seu andamento na escola? E eu vou na escola, tá? Não quero nem saber se vai passar vergonha assim, não. Vou na escola, procuro saber com a coordenação, como é que tá o Estevam, assim, assim, assim. Semana de prova. Quando ele receber o boletim, tem benefícios. Eu libero o telefone para meus filhos, com hora marcada, tá? Sexta, sábado e domingo. Isso se eles fizerem por onde merecer. Cada um tem, né, o seu trabalhozinho durante a semana, o que tem que fazer. E outra, tem coisa assim que eu digo assim, você só tem pra se preocupar com o quê? Os seus estudos. Os seus estudos. Nada mais. As meninas têm me ajudado em casa, porque sim, gente, ninguém vai cair. O homem não vai cair a mão, o menino vai cair a mão se ele lavar um prato, lavar um banheiro. Uma menina com 13 anos, 12 anos não pode arrumar uma casa? Claro que pode, gente. Oxente, pelo amor de Jesus Cristo. Então, eu fico pensando assim, gente, que criação é essa de hoje em dia? Eu sei que hoje em dia tá tudo corrido, né? Antigamente a lei, né, era a mãe ficar em casa cuidando dos filhos, sendo a dona de casa, né, se dedicando, e o pai que ia trabalhar. Então a criação tudo ficava por conta da mãe, o pai era só tipo botar o alimento dentro de casa. Não que todos fossem assim, mas era muito isso. E hoje em dia eu sei que é muito corrido, né, o dia a dia, enfim, às vezes o filho é criado por creche, por, dentre outras coisas, na escola o dia todo, ou um horário fica na escola, outro horário fica em casa, e a mãe tá trabalhando, o pai também. Mas eu acho assim, tu tem que ter um limite. Nada contra, tá? Eu só tô falando assim das coisas que eu vejo, de parentes, de amigos e outras. Se quem me pede opinião, principalmente minhas amigas já sabem, né? Muitas não me pedem mais opinião. Porque assim, se eu não pedir opinião sobre a criação do meu filho, então não venha dar seu palpite. Porque a minha criação é de um jeito e pra mim tá certo. Tá? Até que me prove o contrário, tá certo. Da forma que eu crio meus filhos. Mas a sua criação, tipo, liberar o filho. Eu vi uma pessoa dizendo assim, eu dou o telefone do meu filho o dia todo pra não ouvir pra não ouvir ele chorando ou reclamando ou me aborrecendo durante o dia. Gente, pra que você teve filho então? Como assim? Né? Então, se não quer aborrecimento, não tenha filhos, vai viver a vida, vai curtir, vai namorar, viva com seu marido, sei lá, com o namorado, sei lá com o que for. Então, o nosso Dia dos Pais, gente, a Elizabeth vem com o assunto, gente, e vai correndo pra outro, né? Total nada a ver, mas eu espero que vocês tenham entendido. Enfim, e como foi o meu Dia dos Pais? Sim, eu comecei a valorizar o Dia dos Pais por causa do meu esposo. Eu disse, não, agora que eu tenho meus filhos, né, que já estão... Quando pequenininho não, gente, porque era eu que dava pra gente mesmo, se bem que ainda hoje sou eu que dou, né? Tirando meu filho que ele recebe e compra as coisinhas agora. Mas é a gente comprar e dar presente. E eu fiquei, tô operada, tô de repouso. Meu esposo não me deu alta, porque tá mais meu médico do que meu próprio médico. Não me deu alta. Tô voltando para o médico agora na sexta-feira, pra ver se ele vai, né? Pra ver se vai, não. Ele vai dar, em nome de Jesus, minha alta. E aí meu esposo disse, enquanto o doutor não liberar a sua alta, eu, médico seu aqui, não darei alta. Então eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer o almoço do meu esposo? Como é que eu vou comprar os presentes dele? Como é que eu vou... Enfim, pensando, né? Meu Deus, vai ser o primeiro ano, né, de todos esses 18 anos de pai, que eu não vou presentear meu marido, não vou arrumar as coisinhas, então a gente aproveitou a madrugada, tá? Vou botar umas fotos aqui. A minha filha mais nova é a que mais se dedica ao negócio de cozinha. Cada um sabe com seu defeito e qualidade. A minha do meio é controlada na organização, ela quer tudo impecável. A minha mais nova, o negócio dela já é cozinhar. Com ela cozinha o dia todo, mas não gosta de lavar prato. Lava, mas não gosta de lavar o prato. E eu também não vou julgar, né, gente? Eu amaria a panela, mas a minha irmã já pode não gostar, né? Os dedos das mãos não são iguais, então os irmãos não vão ser iguais. E o meu filho, como ele já passa, sai da escola e depois vem, almoça e já corre para o trabalho, então a gente meio que não deixa ele fazer as coisas durante a semana, só mais final de semana, tipo, aí um dia ele lava o prato e dá um geral nos banheiros, e é muito isso. Mas enfim, gente, deu certo, deu certo. Com a ajuda do rapaz que trabalha com meu esposo, e com a minha filha pela madrugada, né? Esperei meu filho e meu esposo dormir pra gente fazer uns alimentos assim de madrugada. E o que eu quis dizer, o que eu vim pra dizer isso pra vocês mesmo que seja pouco, às vezes a gente acaba se comparando, eu vou falar muito isso aqui, tá? Às vezes a gente acaba se comparando com a casa da amiga, ou com a família da amiga, ou do vizinho, ou da influencer, ou da blogueira, né? E acabamos nos deixando, no sentido assim, sabe? Tipo, nada, vamos nos fechando, igual aquelas flores que vão murchando e vamos nos sentindo nada. Então, o que eu digo sempre pra mim, e o que eu passo pra vocês também seja grato por, se tivesse um prato de arroz e feijão com ovo frito, e ovo frito eu amo, tá? Com ovo frito, seja grato pelo seu alimento, seja grato por cada coisinha que você tem, sabe? Cada coisinha que você conquistou. Então, foi pouca coisa, mas deu pra caprichar, o marido gostou, foi pichado, eu fui usar a minha airfryer tentando fritar tudo de uma vez, acabou. Passando mais de 1 hora e a minha batatinha ficou por último. Não tirei nem foto da minha batatinha frita, mas, né,
caprichei na mesa, tipo, ver aqueles olhinhos brilhantes do meu esposo, que a minha filha diz que os olhos dele parecem os olhos de gatinho quando quer ganhar alguma coisa. Então, ver aquele brilho do olhar do meu esposo é gratificante. Ver meus filhos, né? Tipo assim, a família reunida. É raro a gente ver isso. Na minha família, quando a gente se reunia, era mais assim, tipo, final de ano, né? Era sempre final de ano, alguma festividade, mas todos os dias aquele dia puxado, corrido, meus irmãos trabalhando muito, minha irmã, né, naquele trabalho do dia dela todo, naquela correria, enfim, a família toda corrida, eu que era, né, a mais nova e a que menos, né, a menos sofreu de trabalho na vida, naquela época, mas era mais final de ano, né, então poder, assim, toda noite sentar e tomar café com a minha família, final de semana, não só o dia dos pais, porque dia dos pais a gente tem que entender que fazem o dia dos pais, dia das mães, dia da avó, dia do, sei lá de quem mais, é mais pra vendas, né? O negócio é vendas, tudo é foco em vendas, dinheiro, pra gerar dinheiro. Mas a gente sabe que o nosso dia como pai, como mãe, são todos os dias. Ai, dos nossos filhos se fosse só um dia, né? Então, tô dando os parabéns atrasado pra você que é mãe e pai ao mesmo tempo, que tem criado seus filhos sozinho. Porque eu sei que muitas vezes o companheiro da pessoa, da gente, né? É aquela coisa maravilhosa, é uma família perfeita, mas quer conhecer aquela pessoa, se separa dela pra ver, né? Quem é realmente aquela pessoa. Então, eu sei que às vezes o marido se afasta, e isso porque eu vejo de algumas amigas minhas, né, vira uma pessoa totalmente transformada, que não tá nem aí pro filho, que acha que só o fato de pagar a pensão é o pai, pronto, acabou-se, e não é assim. E a mãe que tem que dar conta de tudo, né? Se virar nos 30 na hora que tá doente, na hora que tá com saúde, enfim, pra você que é pai, que eu sei que também tem seguidores homens aqui me seguindo, então desejo tudo de mais maravilhoso, com muita saúde, porque o que a gente precisa realmente? De Deus e de saúde. O resto a gente vai conquistando aos poucos, tá? Então a gente estando bem, nossa família vai estar bem e tudo vai estar bem. E é isso, gente. Eu queria fazer um negócio meio de doutora Elizabeth, faz um negócio meio de 10 minutos. Tu consegue? Eu vou tentar. Não consegui, mas é isso. Eu queria fazer um vídeo. Tô fazendo hoje mesmo, tipo, terça-feira, e hoje mesmo eu vou postar. Mas era falar, tipo, valorize sua família, se dê a oportunidade, tipo, não falo só de você com seu esposo, com seus filhos, mas também pai e mãe. Eu tenho altos e baixos com a minha mãe, e isso foi um dos motivos que me travou tanto, que me paralisou tanto, que me frustrou tanto. Eu sei, hoje eu entendo, não queria nem falar dela pra não chorar, hoje eu entendo, por muito tempo eu guardei muito mágoa da minha mãe, mas hoje, depois de ser mãe, eu vim entender um pouco minha mãe, né? Por causa da criação dela, quando ela começou a se soltar e falar o que ela passava com a avó dela, né? Que a minha mãe perdeu os pais quando era assim que nasceu, né? Quando ela estava no ventre da minha avó, meu avô faleceu e depois que ela nasceu, minha avó faleceu também. Então, são tantas coisas, sabe? Vem um peso tão grande assim nas costas da minha mãe, que hoje quando eu lembro assim, digo que minha mãe não é a mãe mais perfeita do mundo, mas louvo a Deus por ela. Às vezes ela tá irritada, mas eu tento entender. Às vezes eu tenho medo, né, de começar a ligar. Ai, hoje eu vou ligar pra minha mãe, mas se ela vem com patada. Mas eu consigo entender tudo que ela passou. Não tudo 100%, mas quando ela... De vez em quando eu vou pra casa dela, que passa uns dias lá, aí ela começa a soltar. Minha mãe sempre foi muito dura, sabe? É porque assim, eu acredito que como ela teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo pra todos nós, né, nós 6 ao todo, né, minha mãe veio pra Maceió, do interior, e com a mão na frente e outra atrás, e hoje eu digo assim, meu Deus, minha mãe tem uma mansão, minha mãe tem uma vida abençoada, tá doente agora, mas porque trabalhou muito pra nos manter do jeito dela, então minha mãe trabalhava tanto pra não deixar faltar nosso pão de cada dia, que ela não sabia dar um abraço. Ela não recebeu isso, né, gente? Minha mãe não recebeu carinho, não recebeu amor, minha mãe recebia patada. Dos irmãos, da avó. Então, hoje eu consigo entender assim, tipo, quando ela começou a falar pelo que ela passou, e também quando eu me tornei mãe, é que eu entendi um pouco o que minha mãe passava, por que ela não demonstrava amor, por que ela não dizia um eu te amo, porque ela também não aceitava isso, porque ela não dava um abraço, um carinho. Então, eu passei muitos anos da minha vida com muita mágoa da minha mãe, dizendo assim, por quê? Será que eu fui adotada? Não sei lá, sabe? Minha irmã brincava tanto que dizia que eu tinha sido adotada, achada numa lata de lixo, que eu cheguei há muito tempo a pensar que sim. Mas hoje eu entendo ela e hoje eu digo, meu Deus do céu, eu quero aproveitar ao máximo. Como eu falei pra ela esses dias, eu não quero brigar por besteira, por aborrecimento, porque tem hora que a minha mãe disse assim, eu não tô nem me suportando no meu olho no espelho, mas eu sei que é por causa das doenças, quem é que vai estar feliz
cheio de doença, né? Mas tudo isso foi reflexo do que ela trabalhou demais. Eu ia dormir, minha mãe estava trabalhando. Eu acordava, minha mãe estava trabalhando. Aí eu imaginava assim, nossa, minha mãe deve ser uma super heroína, porque ela não dorme. E na época, né, a gente era católico, e eu via muito minha mãe dizer assim, que Deus não dorme, Deus está 24 horas ligado. Meu Deus, minha mãe, ou ela é uma super heroína, ou ela quase como só que a gente não podia, né, porque é pecado, né, falar de santo, mas a gente não falava isso, mas quando às vezes eu pensava, minha mãe é algo anormal, sabe? Ai, gente, mas é isso, se você não se dá bem com seu pai ou com sua mãe, não deixa o sofrimento, a mágoa, as dores. Senta, se for possível, senta e conversa, sabe? Porque às vezes pode ser que seja tarde, né? Você se arrepender de coisas bobas. Tem tantas coisas bobas assim que pra gente parece ser uma coisa do outro mundo, né? E lembre-se sempre que muitas vezes o nosso problema é grande pra gente, mas sempre vai ter uma pessoa com um problema maior do que o seu. Então você tem que rever, sabe? Depois que eu caí em si, e foi Deus mesmo, na realidade foi Deus, que me fez mudar muito. Mas eu comecei a me tornar uma criança rebelde depois dos meus 13 anos. Mas enfim, já tô falando demais, né? Mas é isso, meus amores. Um feliz dia dos pais para todos os papais e mamães desse Brasil e pelo mundo afora.